O que realmente é o tempo? Essa pergunta pode parecer simples à primeira vista, mas, na verdade, o tempo é um dos conceitos mais complexos e fascinantes que a humanidade já tentou entender. Vamos explorar sua definição e descobrir como ele permeia nossas vidas e o universo ao nosso redor. Para muitos, o tempo é como um rio que flui continuamente, levando consigo os momentos e as experiências. Na física, o tempo é tratado como uma dimensão, assim como o espaço. Pense em um filme. Cada cena ocorre em um momento específico, e a sequência dessas cenas nos dá uma percepção de continuidade. Assim, na física clássica, o tempo é frequentemente considerado uma linha reta, onde eventos acontecem em uma ordem determinada. Essa visão nos ajuda a medir e prever fenômenos, seja o movimento de um planeta ou o crescimento de uma planta em nosso jardim. Entretanto, a filosofia nos oferece uma visão mais profunda. Filósofos como Santo Agostinho refletiram sobre a natureza do tempo, questionando se ele realmente existe ou se é apenas uma construção da mente humana. Agostinho disse que o passado e o futuro não existem de fato. Só temos o presente, que escapa entre nossos dedos a cada instante. Essa ideia nos leva a pensar: será que o tempo é algo que podemos controlar? Ou é uma força externa que flui independentemente de nós? Além disso, existem diferentes definições de tempo em contextos variados. No mundo da física quântica, por exemplo, o tempo pode ser visto de maneira diferente, onde a linearidade se torna uma questão debatida. A teoria da relatividade de Albert Einstein revolucionou nossa compreensão do tempo, mostrando que ele pode dilatar-se ou contrair-se dependendo da velocidade com que um objeto se move. Imagine um astronauta viajando perto da velocidade da luz. Para ele, o tempo passaria mais devagar em comparação com aqueles que permanecem na Terra. Essa ideia de que o tempo não é absoluto, mas relativo, muda totalmente a forma como percebemos nossa existência. A relação entre tempo e eventos é outra chave para entender esse conceito. Cada evento que ocorre no universo, desde a queda de uma folha até a explosão de uma estrela, acontece em um determinado momento. Essa relação é essencial para a causalidade, o princípio que nos ajuda a entender que certas condições levam a certos resultados. Observamos isso em nosso cotidiano. Acordamos, tomamos café e vamos ao trabalho, tudo em uma sequência temporal que dá sentido às nossas ações. Agora que temos uma definição clara sobre o que é o tempo e como ele é compreendido em diferentes disciplinas, vamos entender como a ciência aborda essa dimensão tão intrigante. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nas complexidades do tempo e descobrir como ele influencia não apenas o cosmos, mas também nossas vidas diárias. Como os humanos mediram o tempo ao longo da história? Essa pergunta nos leva a uma jornada fascinante, onde cada passo revela não apenas a evolução dos instrumentos de medição, mas também a própria evolução da civilização. Desde os primórdios da humanidade, o desejo de compreender e controlar o tempo tem sido um impulso fundamental. Os primeiros métodos de medição do tempo eram simples e intuitivos. O relógio de sol, por exemplo, é uma das invenções mais antigas, datando de milhares de anos atrás. Ele utilizava a sombra projetada por um objeto em um plano marcado para indicar a passagem do dia. No entanto, essa técnica tinha suas limitações. Dependia da luz solar e não era muito precisa. Imagine viver em um mundo onde sua noção de tempo fosse ditada pelas nuvens que passavam ou pela posição do sol no céu. A incerteza era uma constante. Com o passar dos séculos, a necessidade de medições mais precisas levou à invenção de novos instrumentos. Os relojoeiros da Idade Média começaram a desenvolver relógios mecânicos que utilizavam engrenagens e pesos para medir o tempo de forma mais confiável. Esses relógios, ainda que rudimentares em comparação aos modelos modernos, representaram um avanço significativo. Eles permitiram que as comunidades organizassem suas atividades diárias com maior precisão. Podemos imaginar as pequenas cidades medievais, onde o som dos sinos dos relógios marcava não apenas horas, mas também eventos sociais e religiosos, unindo as pessoas em torno de um mesmo compasso. A busca pela precisão foi um desafio contínuo. À medida que os relojoeiros se tornavam mais habilidosos, surgiram novos problemas. Por exemplo, a temperatura poderia afetar o funcionamento dos mecanismos, fazendo com que os relógios perdessem exatidão. Isso nos leva a refletir sobre a importância da precisão na medição do tempo.
não é apenas uma questão de matemática, mas de confiança nas rotinas diárias. Em um mundo onde a pontualidade se torna cada vez mais vital, a habilidade de medir o tempo com precisão pode ser vista como um reflexo da ordem e do progresso humano. E assim, evoluímos para o século XIX, quando a introdução dos relógios de quartzo sinalizou uma nova era. Esses instrumentos revolucionários usavam vibrações de cristais para manter o tempo com uma precisão sem precedentes. A partir desse ponto, a medição do tempo tornou-se tão exata que movimentos de segundos eram controlados com uma precisão quase cirúrgica. Conforme compreendemos melhor a história da medição do tempo, é impossível ignorar as controvérsias que cercam a própria natureza do tempo. Afinal, o que realmente é o tempo? Uma construção humana, uma dimensão física ou algo além de nossa compreensão? Essas questões nos levam a explorar não apenas a ciência, mas também a filosofia, e nos convidam a refletir sobre como essa dimensão invisível molda nossas vidas. Agora, enquanto você pensa sobre essas complexidades, gostaria de saber sua opinião. Você já parou para pensar em como a precisão do tempo influencia sua vida cotidiana? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, nosso público. As disputas sobre a natureza do tempo são tão antigas quanto a própria filosofia. Desde os tempos de Galileu até os debates contemporâneos, o conceito de tempo tem sido um campo fértil para controvérsias e reflexões profundas. Mas quais foram as principais disputas que moldaram nossa compreensão desse fenômeno tão essencial? Uma das mais notáveis disputas ocorreu entre dois gigantes do pensamento, Isaac Newton e Gottfried Leibniz. Para Newton, o tempo era uma entidade absoluta, uma espécie de fundo imutável contra o qual todos os eventos do universo se desenrolavam. Ele via o tempo como algo que flui uniformemente, independente das circunstâncias ou dos objetos que nele existem. Em sua visão, o tempo absoluto era a régua invisível que mediava todas as experiências humanas, um fluxo contínuo que não poderia ser alterado. Por outro lado, Leibniz propôs uma perspectiva radicalmente diferente. Ele argumentava que o tempo é relacional, ou seja, só existe em função dos eventos que ocorrem e das relações entre eles. Para Leibniz, o tempo não é um ente isolado, mas sim um produto das interações e mudanças no mundo. Essa ideia é semelhante a um rio, onde o tempo se forma a partir da correnteza das experiências e relações que fluem ao longo de sua extensão. Essa disputa entre tempo absoluto e relacional foi fundamental, pois não apenas influenciou a física moderna, mas também moldou a forma como percebemos a realidade. A transição do tempo absoluto para o tempo relativo foi um passo crucial nesse debate. Quando a teoria da relatividade de Albert Einstein surgiu no início do século XX, ela trouxe uma nova dimensão à discussão. Einstein desafiou a visão newtoniana ao afirmar que o tempo não é uma constante universal, mas uma variável que pode ser afetada pela velocidade e pela gravidade. Imagine uma viagem em alta velocidade. Para quem está viajando, o tempo parece passar mais devagar do que para aqueles que permanecem parados. Esse fenômeno, conhecido como dilatação do tempo, transforma nossa concepção de tempo de uma linha reta rígida em uma malha flexível, onde diferentes realidades podem coexistir. A influência dessas ideias é profunda e alcança muito além da física. Elas nos levam a questionar a própria essência do tempo em nossas vidas diárias. Como a percepção de tempo muda conforme envelhecemos? E como as tecnologias modernas, como relógios atômicos e sistemas de navegação por satélite, desafiam ainda mais nosso entendimento do tempo. Agora, enquanto você reflete sobre essas complexidades, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal. Se você está gostando deste conteúdo, clique em curtir agora mesmo, assim você não esquece. Lembre-se, você pode sempre se desinscrever se não gostar, mas tenho certeza de que há muito mais a descobrir aqui. Na próxima parte, vamos explorar como a teoria da relatividade de Einstein mudou nossa compreensão do tempo, abrindo portas para novas possibilidades na física e nas ciências. Prepare-se para uma jornada fascinante através das nuances do tempo na era moderna. Como a relatividade de Einstein transformou nossa visão do tempo? Essa pergunta ressoa em muitas mentes desde que suas teorias começaram a desafiar o entendimento convencional que tínhamos sobre essa dimensão tão peculiar. Antes de Einstein, o tempo era visto como uma entidade absoluta,
um fluxo constante que todos experimentavam da mesma maneira. Mas, com a teoria da relatividade, tudo mudou. A percepção do tempo passou a ser mais fluida, como um rio que se molda ao terreno por onde passa. Um dos conceitos mais revolucionários introduzidos por Einstein foi a unificação do espaço e do tempo em um contínuo conhecido como espaço-tempo. Imagine o espaço como um grande tecido. Agora, adicione o tempo como uma quarta dimensão que entrelaça-se com as três dimensões espaciais. Este novo entendimento não apenas alterou como vemos o universo, mas também nos desafiou a reconsiderar a própria natureza da realidade. O espaço-tempo se torna uma tapeçaria complexa onde a gravidade e a velocidade influenciam a forma como percebemos o tempo. Por exemplo, você já ouviu falar do famoso experimento mental chamado de gêmeos? Imagine dois gêmeos, um deles permanece na Terra enquanto o outro viaja em uma nave espacial a uma velocidade próxima à luz. Quando o viajante retorna, ele descobre que seu irmão na Terra envelheceu mais do que ele. Esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo e ocorre porque, em altas velocidades, o tempo para o viajante desacelera em relação ao tempo do gêmeo que ficou na Terra. É como se o tempo estivesse brincando, esticando-se e encolhendo-se conforme a velocidade aumenta. Essa ideia pode parecer estranha, mas é uma consequência direta das equações de Einstein. As implicações da relatividade na percepção do tempo são profundas. Em um mundo onde o tempo não é mais uma constante, começamos a entender que nossas experiências podem ser únicas. O que significa isso em nosso cotidiano? Pense nas viagens de avião, por exemplo. Se um avião voa a altitudes elevadas e em alta velocidade, os passageiros experimentam uma leve dilatação do tempo em comparação com aqueles que permanecem no solo. Embora essa diferença seja minúscula, ela exemplifica como a teoria da relatividade nos oferece uma nova lente através da qual podemos observar a vida. Compreendendo a relatividade, vamos discutir a natureza do tempo em relação ao caos e à mecânica quântica. Isso nos leva a reflexões intrigantes sobre como o tempo se comporta em escalas microscópicas e como as leis da física podem variar dependendo do contexto. Você já parou para pensar em como essas teorias se entrelaçam, moldando a maneira como percebemos nosso lugar no universo? Não hesite em compartilhar seus pensamentos nos comentários, pois muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, nossa audiência curiosa. E assim continuamos nossa jornada pelo fascinante mundo da física moderna, onde cada descoberta abre novas portas e provoca mais perguntas. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nesse mar de conhecimento. O que a mecânica quântica nos diz sobre o tempo? Essa pergunta pode parecer simples à primeira vista, mas à medida que nos aprofundamos, percebemos que o tempo é uma das dimensões mais intrigantes da física. Na mecânica clássica, o tempo é visto como uma linha reta, constante e imutável, onde os eventos ocorrem de maneira sequencial. Porém, ao adentrarmos no reino da mecânica quântica, essa visão se torna mais complexa e fascinante. Na mecânica clássica, como aprendemos nas aulas de física do colégio, o tempo flui de forma linear. Um segundo segue outro, e podemos medir esse fluxo com precisão usando relógios. Imagine um rio caudaloso onde as águas correm em uma direção definida. Cada gota d'água representa um momento que passa, e nós podemos observar esse movimento com clareza. No entanto, na mecânica quântica, o tempo não é tão simples. Aqui ele se comporta de maneiras que desafiam a nossa intuição. Quando observamos partículas subatômicas, como elétrons ou fótons, o tempo parece se comportar de maneira diferente. Em escalas quânticas, o tempo não é apenas um cenário no qual os eventos ocorrem, mas sim uma dimensão que pode ser influenciada pelo comportamento das próprias partículas. Por exemplo, fenômenos como a superposição e o entrelaçamento quântico sugerem que o tempo pode não ser uma linha reta, mas sim uma rede intrincada de possibilidades. Imagine que cada escolha que fazemos cria um novo caminho no tempo, como se estivéssemos em uma floresta de ramificações, onde cada decisão leva a um destino diferente. Além disso, na mecânica quântica, a medição do tempo se torna um desafio monumental. Quando tentamos medir o tempo em experimentos quânticos, encontramos situações em que o ato de medir influencia o resultado. Por exemplo, ao observar uma partícula, alteramos seu estado, fazendo com que o tempo, nesse contexto, não seja um mero espectador, mas sim um ator na cena. Isso nos leva a questionar: se o ato de medir afeta o que estamos tentando entender, até que ponto podemos confiar em nossas medições?
Agora que discutimos a mecânica quântica e suas complexidades em relação ao tempo, começamos a perceber que essas questões nos levam a reflexões muito mais profundas. O que isso significa para a nossa compreensão filosófica do tempo? Como lidamos com a ideia de um tempo que não é absoluto, mas sim relativo e influenciado pelas interações quânticas? Essas perguntas ecoam através das gerações, desafiando pensadores e cientistas a reavaliar o que sabemos. Se você está gostando dessa jornada intrigante pela física moderna, não esqueça de deixar seu like agora mesmo. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos fascinantes para vocês. E lembre-se, você pode se inscrever no nosso canal e, se por acaso não gostar, sempre pode cancelar a inscrição, mas temos certeza de que você vai querer acompanhar tudo o que vem por aí. Vamos seguir em frente e explorar as implicações filosóficas do tempo, porque a conversa está apenas começando e há muito mais a descobrir. O que realmente é o tempo? Uma ilusão ou uma realidade física? Essa pergunta ressoa através dos séculos e tem intrigado filósofos, cientistas e pensadores de todas as áreas. Para muitos, o tempo é uma constante em nossas vidas, um fluxo que avança sem parar, enquanto para outros pode ser algo mais subjetivo, uma construção da mente humana. Mas, ao explorarmos a definição de tempo tanto na física quanto na filosofia, percebemos que essa discussão é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Na física, o tempo é frequentemente definido como uma medida da duração entre eventos. É como um grande relógio cósmico que marca o ritmo do universo. Na teoria da relatividade de Albert Einstein, o tempo não é uma entidade isolada, mas sim intrinsecamente ligado ao espaço. Imagine um tecido elástico onde o espaço e o tempo estão entrelaçados, formando o que chamamos de espaço-tempo. Quando um objeto massivo, como um planeta, se coloca sobre esse tecido, ele causa uma curvatura, afetando a passagem do tempo nas proximidades. Assim, quanto mais próximo você estiver de um corpo massivo, mais lentamente o tempo passará para você em relação a alguém distante. Isso transforma a nossa compreensão do tempo, mostrando que ele pode variar dependendo das circunstâncias. Por outro lado, na filosofia, o tempo é frequentemente debatido sob diferentes prismas. Filósofos como Santo Agostinho questionaram a natureza do tempo, refletindo sobre como o passado e o futuro existem em nossas mentes, mas não no presente. Para ele, o passado é uma memória, o futuro uma expectativa e o presente um instante fugaz. A ideia de que o tempo é uma ilusão é uma perspectiva fascinante, sugerindo que talvez estejamos presos em uma narrativa que nós mesmos criamos. Além disso, diferentes teorias científicas abordam o conceito de tempo de maneiras variadas. A mecânica quântica, por exemplo, desafia a linearidade do tempo ao introduzir a ideia de que partículas podem existir em estados simultâneos. Isso nos leva a considerar a possibilidade de que o tempo, como o conhecemos, pode não ser tão absoluto quanto pensamos. Ao invés de um rio que flui em uma única direção, talvez o tempo seja mais parecido com um lago, onde cada gota representa uma possibilidade e todas coexistem ao mesmo tempo. Agora que entendemos a natureza do tempo, suas dimensões físicas e filosóficas, é hora de explorar suas implicações na cosmologia. Como essa compreensão do tempo molda nossa percepção do universo e de nosso lugar nele? Pense em como a vastidão do cosmos pode ser compreendida quando olhamos para além do tempo linear. E você, o que pensa sobre a natureza do tempo? Deixe seus comentários abaixo, pois muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, nosso público curioso. Vamos juntos desvendar essas questões. Como o tempo se comporta no universo em expansão? Essa pergunta pode parecer simples à primeira vista, mas ao mergulharmos nas profundezas da cosmologia, percebemos que a resposta é tão complexa quanto fascinante. O tempo não é apenas um marcador de eventos, ele é uma dimensão intrínseca do universo entrelaçado com o espaço e a matéria desde o momento do Big Bang, quando tudo começou. Imagine o Big Bang como uma explosão de possibilidades onde cada fração de segundo representa um novo caminho que o universo poderia seguir. A teoria do Big Bang não apenas explica a origem do universo, mas também estabelece o início do tempo. Antes desse evento cataclísmico, não havia espaço para que o tempo existisse como o conhecemos. Pense nisso como uma folha em branco, onde o primeiro traço de caneta inicia uma história.
Assim, o tempo começou a contar a partir daquele instante, marcando a expansão do cosmos. À medida que as galáxias se afastam umas das outras, o tempo continua a fluir, mas de maneiras que podemos apenas começar a entender. Porém, quando olhamos para o futuro, surgem perguntas intrigantes sobre o destino do tempo e do universo. O que acontecerá quando as estrelas se apagarem e as galáxias se dispersarem? Existem teorias fascinantes que exploram esses cenários. Um deles é a morte térmica do universo, onde a energia se dispersa de tal forma que nada mais pode ocorrer. Um estado de equilíbrio onde o tempo, como o conhecemos, perde seu significado. Imagine um relógio que, após muito tempo, finalmente para de funcionar, deixando apenas o silêncio. Outra possibilidade é o chamado Big Crunch, onde a gravidade eventualmente puxa tudo de volta para um único ponto, talvez reiniciando o ciclo do universo. Esta visão é como uma onda que se quebra na praia, apenas para voltar ao mar e se preparar para outra onda. Os ciclos cósmicos sugerem que nosso universo pode ser apenas um entre muitos, onde o tempo se reinventa a cada nova iteração. Compreender o tempo na cosmologia nos leva a questionar sua natureza em nível quântico. A física quântica introduz uma nova camada de complexidade, onde o tempo pode não ser tão linear quanto imaginamos. A relação entre partículas subatômicas parece desafiar a ideia de um fluxo contínuo, como se o tempo dançasse em ritmos inesperados, criando um emaranhado de possibilidades. Nesse labirinto de ideias, somos convidados a refletir sobre nossa própria experiência do tempo. Como essas teorias influenciam nossa percepção do cotidiano? O tempo realmente existe de forma independente ou é uma construção de nossa mente? Se você está tão fascinado quanto eu por essas questões, não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Acredito que muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, nosso público curioso. Vamos juntos explorar as nuances do tempo e do universo. O tempo é uma constante ou uma variável na mecânica quântica? Essa pergunta pode parecer simples à primeira vista, mas ao mergulhar nas profundezas da física quântica, percebemos que a resposta é tudo menos direta. Na verdade, o conceito de tempo nessa esfera é tão intrigante quanto as próprias partículas que estudamos. Na mecânica quântica, as equações que governam o comportamento das partículas são frequentemente simétricas em relação ao tempo. Isso significa que, em muitos casos, podemos reverter o tempo e ainda obter resultados válidos. Imagine um filme em que você pode avançar e retroceder sem que a narrativa se altere. Essa simetria temporal sugere que o tempo, em certas situações, pode ser tratado como uma variável, uma flexibilidade que contrasta com nossa experiência cotidiana linear. No entanto, essa visão se complica quando consideramos o ato de medição. Quando observamos uma partícula quântica, estamos não apenas capturando sua posição ou velocidade, mas também interferindo no próprio sistema. Esse ato de medir é como uma câmera que, ao focar em um momento específico, distorce toda a cena ao redor. É aí que entra a decoerência, que é o processo pelo qual um sistema quântico perde suas propriedades quânticas ao interagir com o ambiente. Ao fazer isso, o tempo parece se solidificar, tornando-se mais uma linha reta do que uma série de possibilidades. As teorias que tentam integrar o tempo na mecânica quântica são várias e desafiadoras. Uma delas é a teoria da gravidade quântica em loop, que propõe que o espaço e o tempo não são contínuos, mas sim compostos por átomos minúsculos de espaço-tempo. Imagine um grande tapete feito de fios entrelaçados, onde cada fio representa uma unidade da realidade. Nesse modelo, o tempo não flui como um rio, mas é mais parecido com uma série de eventos discretos, uma sequência de notas musicais em uma partitura. Essa perspectiva altera completamente nossa compreensão do tempo, trazendo à tona questões fascinantes sobre a natureza do universo. Agora, vamos discutir a possibilidade de viajar no tempo e suas implicações. O que você pensa sobre essa ideia? Você acredita que a mecânica quântica poderia, de alguma forma, abrir portas para essa viagem? Seria possível alterar eventos passados ou criar ramificações futuras? Essas perguntas nos levam a refletir sobre as consequências éticas e filosóficas de tal capacidade. Viajar no tempo não seria apenas uma aventura científica, mas uma exploração profunda da própria condição humana. Se você está gostando dessa jornada pelo tempo e pela mecânica quântica, não esqueça de deixar seu like no vídeo agora mesmo.
E lembre-se, você pode se inscrever no canal e, caso não goste, sempre poderá se desinscrever depois. Vamos juntos desvendar os mistérios do tempo e do universo. É possível viajar no tempo? O que a física nos diz sobre essa questão que fascina a humanidade há séculos? Imagine-se diante de um portal que conecta momentos diferentes, um verdadeiro atalho no tecido do espaço-tempo. Essa ideia, que antes parecia apenas uma fantasia, começa a ganhar contornos na ciência contemporânea. As teorias da relatividade de Albert Einstein, por exemplo, lançam luz sobre como a passagem do tempo não é uma constante universal. De acordo com a relatividade, o tempo pode se comportar de maneira diferente dependendo da velocidade de um objeto em movimento e da gravidade que ele experimenta. Um astronauta viajando a uma velocidade próxima à da luz, por exemplo, poderia retornar à Terra e descobrir que mais tempo passou aqui do que em sua própria experiência. Esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo e nos permite vislumbrar, ainda que levemente, como poderíamos viajar para o futuro. Agora, quando falamos sobre viagens ao passado, a conversa se torna bem mais complexa e repleta de paradoxos. Um dos conceitos mais intrigantes é o dos buracos de minhoca, que são teóricos atalhos através do espaço-tempo. Imagine um pedaço de papel dobrado, onde você faz dois furos em extremos opostos. Se você conectar esses furos, terá uma ponte que encurta a distância entre os dois pontos. Assim funcionariam os buracos de minhoca, permitindo que alguém viajasse de um ponto a outro no tempo. No entanto, a existência e a estabilidade desses buracos ainda são temas de debate acalorado entre os físicos. Mas as viagens no tempo não estão isentas de desafios. O famoso paradoxo do avô exemplifica bem isso. Se alguém viajasse ao passado e impedisse que seu avô conhecesse sua avó, como essa pessoa poderia existir para viajar no tempo em primeiro lugar? Essas questões filosóficas e científicas nos levam a refletir sobre a natureza da causalidade e da livre escolha. É um jogo de xadrez cósmico, onde cada movimento pode ter repercussões imensuráveis, e enquanto exploramos essas possibilidades, somos levados a uma reflexão mais profunda. O que realmente significa o tempo? Ele é linear ou existe uma forma de vê-lo como um ciclo, onde passado, presente e futuro coexistem simultaneamente? Essas perguntas nos instigam a pensar além das fórmulas e teorias, mergulhando nas profundezas da filosofia do tempo. Então, após essa emocionante jornada pelas viagens no tempo, quero saber a sua opinião. Você acredita que é possível realmente viajar para o passado ou o futuro? Quais seriam as implicações disso para a nossa compreensão de nós mesmos? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, espectadores curiosos. A nossa exploração do tempo está longe de terminar. No próximo segmento, vamos adentrar na filosofia do tempo, onde analisaremos como diferentes culturas e pensadores interpretaram esse conceito tão fugaz e, ao mesmo tempo, tão fundamental para a nossa existência. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre o tempo. O tempo é uma construção humana ou uma realidade objetiva? Essa pergunta, que parece simples à primeira vista, abre um abismo de especulações e reflexões profundas. Desde os filósofos da Grécia Antiga até os pensadores contemporâneos, o debate sobre a natureza do tempo continua a fascinar e intrigar. Vamos nos aprofundar em duas correntes principais: o presentismo e o eternalismo. O presentismo defende que apenas o presente é real. O passado já se foi e o futuro ainda não chegou. Para os adeptos dessa visão, o tempo é como uma linha contínua, onde somente o momento atual possui existência genuína. Imagine uma fotografia instantânea. Ela captura um único instante, enquanto todos os outros momentos são meras memórias ou possibilidades. Essa perspectiva nos faz valorizar o agora, destacando a importância de viver plenamente cada segundo. No entanto, isso levanta questões. Se o passado não existe mais, como molda nossas identidades e decisões? Por outro lado, o eternalismo sugere que todos os momentos, passado, presente e futuro, coexistem de alguma forma. Aqui, o tempo é visto como um bloco em expansão, onde cada evento é imutável, como se estivéssemos assistindo a um filme já gravado. Para os eternalistas, a vida é uma tapeçaria intricada, onde cada fio representa um momento, e todos eles são igualmente válidos.
Essa visão pode ser confortante, pois nos dá a sensação de que tudo já está escrito, mas também pode ser angustiante ao considerar a falta de controle sobre nossos destinos. Além das teorias filosóficas, a neurobiologia também desempenha um papel crucial em nossa percepção do tempo. Estudos mostram que nosso cérebro interpreta o tempo de maneira subjetiva. Por exemplo, quando estamos envolvidos em atividades agradáveis, como passar tempo com amigos ou praticar um hobby, a sensação do tempo voa. Em contrapartida, momentos de tédio ou dor parecem se arrastar. Nesse sentido, o tempo não é apenas uma medida objetiva, mas uma experiência profundamente pessoal. É como um rio que flui de acordo com a correnteza de nossas emoções e experiências. Assim, ao refletirmos sobre o tempo, somos confrontados com uma série de perguntas desafiadoras. Como você se sente em relação ao seu próprio tempo? Você se vê mais como um presentista, valorizando o momento atual, ou um eternalista, acreditando que todo o seu passado e futuro estão entrelaçados? Agora gostaria de saber a sua opinião. Você já parou para pensar como essas diferentes visões impactam suas decisões diárias? Sinta-se à vontade para compartilhar suas reflexões nos comentários, porque às vezes as melhores respostas vêm de vocês. Por fim, vamos resumir o que aprendemos sobre o tempo. A filosofia nos oferece uma rica tapeçaria de perspectivas, cada uma iluminando um aspecto diferente desse mistério fascinante. À medida que continuamos nossa jornada pelo tempo, ficamos mais conscientes de que, independentemente de como o percebemos, ele continua a influenciar cada momento de nossas vidas. O que podemos concluir sobre a natureza do tempo? Essa pergunta reverbera em nossas mentes, ecoando como um mistério profundo que desafia nossa compreensão. O tempo, essa dimensão fundamental da realidade, não é apenas uma medida de duração ou um mero marcador para os eventos que ocorrem ao nosso redor. Ele é, na verdade, um tecido intrincado que entrelaça passado, presente e futuro, moldando o curso de nossas vidas e a estrutura do universo. A física nos ensina que o tempo é uma dimensão semelhante às dimensões espaciais. Assim como podemos nos mover para frente e para trás, também experimentamos o tempo em um fluxo contínuo. No entanto, a filosofia frequentemente questiona essa linearidade. Será que o tempo realmente flui ou somos nós que percebemos essa passagem de forma ilusória? Filósofos como Santo Agostinho refletiram sobre essa questão, perguntando-se se o passado realmente existe ou se é apenas uma lembrança em nossas mentes. Essas reflexões nos levam a considerar a intersecção entre a física e a filosofia, criando um diálogo fascinante que nos ajuda a entender melhor essa complexa noção. Refletir sobre o impacto do tempo em nossas vidas é um exercício profundo. Todos nós sentimos a pressão do tempo, seja na urgência das obrigações diárias ou na busca por momentos significativos. A passagem do tempo pode ser como um rio que flui, algumas vezes calmo e sereno, outras turbulento e imprevisível. A maneira como escolhemos navegar por esse rio influencia não apenas nosso bem-estar pessoal, mas também nossas relações e como nos conectamos com o mundo. Imagine, por um momento, um artista pintando uma tela. Cada pincelada representa um instante no tempo, e cada cor utilizada evoca emoções ligadas a memórias passadas. Essa obra de arte não seria apenas uma representação visual, mas sim uma captura de experiências vividas, uma mescla de tempos que se entrelaçam em uma narrativa única. Assim é a nossa vida, uma obra em constante criação, onde cada momento acrescenta uma nova camada à nossa história. À medida que refletimos sobre o tempo, é vital considerar como ele nos impacta individualmente e coletivamente. Em um nível pessoal, o tempo nos ensina a valorizar as pequenas coisas, a importância dos relacionamentos e a necessidade de viver o presente. Coletivamente, o tempo nos conecta em tradições e na história compartilhada da humanidade. Cada geração herda experiências e conhecimentos que moldam a sociedade, criando um ciclo interminável de aprendizado e evolução. Obrigado por sua atenção e reflexão sobre este tema fascinante. Espero que as ideias discutidas tenham proporcionado novas perspectivas sobre a complexidade do tempo e seu papel em nossas vidas. Se você encontrou valor nessas reflexões, sinta-se à vontade para compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não o fez e até a próxima jornada de descobertas.